Eu diria de início assim que ao longo do tempo que eu venho trabalhando com a ditadura, eu tive duas preocupações principais, né? A primeira é a preocupação de ter um rigor acadêmico, né, para que os trabalhos feitos eles possam de fato ser úteis de uma forma ou de outra para outras pessoas, né? E nesse sentido prezar, né, pela possibilidade justamente de chamar atenção para a relevância dessa discussão dentro da universidade, né? E, segundo lugar, uma empatia, né? Junto com o rigor acadêmico, é imprescindível, ao meu ver, ter uma empatia com relação ao impacto da ditadura no Brasil, as suas consequências e também, né, as consequências que têm um legado até o momento presente, né? Como se dá essa combinação entre o rigor acadêmico e a empatia? Um, por rigor acadêmico, aqui eu estou falando, sobretudo, de dar atenção, né, aos textos, aos filmes, né, às obras com que a gente trabalha, num nível de detalhamento bastante grande, com um cuidado muito grande no modo de lidar com o material. Então, eu geral eu trabalho com narrativas, né, com conto, com romance, com longa-metragem, e aí me interessa muito pensar, né, os fundamentos históricos daquilo que aparece, né, nas obras. No caso de contos, romances, me interessa muitíssimo o problema do narrador, né, assim, as maneiras como são narradas histórias referentes à ditadura, sob quais pontos de vista. Me interessa também a questão dos gêneros textuais, pensando a relação entre ficção, memorialismo, testemunho. E sempre me interessou muito a análise do vocabulário, né? Assim, o problema de quais palavras são usadas para descrever, né, o que é apresentado, né, as experiências do período ditatorial. Eu passei por um mestrado sobre violência na literatura e um doutorado sobre melancolia na literatura. Eu sempre tive muito impregnado das ideias de Anatol Rosenfeld, de Walter Benjamin, de Theodor Adorno, entre outros, né, muitos outros. E nesse sentido eu sou muito influenciado pela perspectiva de pensar que ideias teóricas, ideias críticas sejam capazes de resistir ao autoritarismo na sociedade, na política, né? O meu interesse pela literatura contemporânea, né, que vem sobretudo de depois do doutorado, alguns anos depois de começar a trabalhar na Universidade Federal de Santa Maria, eu fui deparando com obras como Em Câmara Lenta, do Renato Tapajós, Os Sobreviventes, Lixo e Purpurina, de Caio Fernando Abreu, também Condomínio, de Luiz Fernando Veríssimo, e a espantosa Carta ao Ministro da Educação, de Clarice Lispector, né? E fui observando que esses textos eles faziam referências, a cada um a seu modo, à ditadura militar, e, nesse sentido, era importante justamente ver as suas singularidades e pensar o seu valor, a sua relevância, levando em conta essas singularidades, né? E eu tenho muito presente a ideia de que é importante pensar as relações entre linguagem e ditadura, porque faz toda a diferença, né, qual vocabulário alguém usa para fazer um relato, uma memória do que aconteceu durante o período da ditadura, né? O caso que me marcou muito em torno de 1999 e 2000 foi quando eu fiz uma pesquisa sobre as vítimas de tortura, sobreviventes da tortura na ditadura militar, quando eu li tudo que havia disponível na época, que na época era bem menos do que hoje, né, de depoimentos de sobreviventes e também de documentos, de escritos de advogados, de médicos, escritos institucionais descrevendo a tortura, né?
E como ficava muito claro que o ponto de vista ele alterava inteiramente, ele direcionava inteiramente, né, a maneira de descrever, e que aí aquilo que a gente chama de fatos, né, assim, de fato se desdobrava em várias versões. E isso era muito difícil de trabalhar, né, foi um trabalho muito agônico de fazer, né, acabou, enfim, se transformando em alguns artigos, essa pesquisa sobre tortura, mas para mim, desde lá, ficou muito forte a ideia de que é no corpo, né, na relação do corpo com a linguagem, que reside, digamos assim, um dos núcleos principais de entendimento desse passado, né, no modo como os corpos carregaram sofrimento, carregaram dor, e também, nos casos dos desaparecidos, né, os corpos se ausentaram, ou seja, isso delimitou o fato de que, mais adiante, eu procurei muito trabalhar com imagens de corpos, né, como os corpos, desde a sexualidade até a violência, enfim, eles estão configurados, né, nessas obras. Minha tendência foi sempre, então, procurar, digamos assim, aquilo que tem a ver com as vítimas, que tem a ver com testemunho, com memórias, né, fazendo essa pergunta constante que é como se narra esse passado ditatorial, né, de que ponto de vista e o quanto existe de afinidade com o impacto que é vivido pelos que foram presos, torturados e desapareceram ou morreram, ou os que sobreviveram. Então, é a empatia que, na verdade, que dá as coordenadas para tornar o rigor acadêmico relevante e produtivo numa situação dessas. A empatia define também a maneira como, né, se poderia falar desses assuntos sem ser injusto com o que aconteceu nesse passado. Eu mesmo cresci, né, dentro da ditadura militar, eu sou de 1967, e as minhas memórias de infância e adolescência são todas de silenciamento, de omissão, não tinha nenhuma consciência do que estava acontecendo, né? Levou muito tempo até eu ser professor universitário para me dar conta, né, do que representa não saber, né, o que se passa, o que aconteceu. E eu cheguei, num certo momento, a escrever, alguns anos atrás, um texto que é um pouco um conto, enfim, não é exatamente um conto, que eu chamei de Fantasmagoria, que era sobre isso, era uma tentativa de me dar uma espécie de sensação de sintonia com essa falta de conhecimento que eu tinha ao longo da minha vida. Eu acredito muito no que a Hannah Arendt fala sobre os tempos sombrios, né? Ela define no livro Homens em Tempos Sombrios, né, que o problema se coloca quando o espaço público, que deveria ser o lugar, né, da troca, da convivência, da cidadania, enfim, quando o espaço público é invadido por mentiras, distorções, por manipulações, e nesse sentido, então, se perde, né, a confiança na linguagem, se perde a confiança na convivência, nas instituições, né, quando o espaço público está danificado dessa maneira. E eu acho que a gente está em tempos, né, em que, no presente, 2020, em que, de fato, estamos em tempos sombrios e não se pode desconsiderar que tem tantas manifestações desde o ano de 2018 pedindo uma volta da ditadura, né? Então, quando isso acontece, há uma nova situação, que é a situação de que nós precisamos compreender como é que os processos educacionais, escola, universidade, como é que a produção intelectual, ao longo de tanto tempo, não chegou a, digamos assim, criar as condições para impedir que as manifestações acontecessem. Quer dizer, a sociedade ela não eliminou esse tipo de discurso e, de algum modo, a universidade, a escola
elas têm de lidar com isso, né, com essa voga de discursos favoráveis ao autoritarismo, não só no Brasil, né, mas também no Brasil. Então, claro que um lado muito importante desse tipo de trabalho é a formação de recursos humanos. É maravilhoso ver pessoas de 19, 21, 25 anos, né, à minha volta, manifestando interesse em fazer a transmissão, em de fato levar adiante, né, esses temas e levar adiante essas reflexões, né? Que, como o Bernardo Kosinski já indicou no livro K, né, aquela frase dele, quando está bem no início do livro, né, a gente lê: tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu, né? Essa frase, de seus vários significados, ela propõe que é necessário distinguir o que aconteceu e o que não aconteceu, né? E eu acho, sim, que estudos literários, estudos de cinema são percursos, né? São condições para que a gente possa pensar do que estamos falando. E quando a gente ouve pessoas dizendo para voltar à ditadura, a gente pode perguntar, né, o que essas pessoas estão querendo, de fato, né? Estamos pensando uma volta da violência do nível, né, que existia na época. Nesse sentido também o Kosinski, né, ele, quando escreveu A Nova Ordem, né, publicado no ano passado, ele deu uma espécie de alerta assustador, né? O primeiro capítulo do livro, né, ele mostra professores universitários num contexto de um Brasil totalitário, né, sendo que as referências temporais da narrativa são de que se trate de 2019, esse futuro distópico de um governo totalitário. No primeiro capítulo, os professores universitários são fuzilados. Então, não poderia deixar de mencionar nesse depoimento, né, que talvez, assim, trabalhar com esse assunto, levá-lo adiante, é também um pouco um esforço de sobrevivência, porque se os professores universitários estão para ser metaforicamente ou literalmente destruídos, né, pelo autoritarismo da atualidade, a gente precisa se preparar para isso, né?